Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira. Contagem regressiva para o carnaval, hein? Começa agora. Nova fase da Operação Lava Jato, chamada de Blackout, mira movimentações financeiras no exterior de membros do PMDB. Desvios chegam a 40 milhões de reais. Uma ideia que muda a vida. O pai dessa garotinha aí inventou essa cadeira para devolver a autonomia à filha. E agora até largou o emprego para se dedicar à invenção que já ajuda outras crianças. A Aeronáutica abre investigação sobre o superaquecimento de turbina de avião da Latam pouco antes da decolagem em Congonhas. E em Cumbica, avião da Avianca faz pouso de emergência depois que o piloto informou haver fumaça na cabine. Metade dos empreendedores no Brasil é de negros e isso é reflexo do preconceito. O desemprego entre negros e pardos é maior do que entre brancos. Na entrevista da semana, por que a corrupção é tão presente no Brasil? O mal que atinge os brasileiros mais ricos e mais pobres pode ser vencido, mas tem origens históricas. Os 7 planetas irmãos da Terra. Astrônomos descobrem sistema solar vizinho ao nosso. Pelo menos 3 planetas têm condições semelhantes à da Terra para o surgimento de vida. Será que tem alguém lá? A gente começa hoje com uma daquelas histórias edificantes, inspiradoras, que criam asas e vão muito além da ideia original. Um pai criou uma cadeira de rodas diferente, em que a filha pudesse brincar. O projeto deu tão certo para ela que agora ele está à disposição de outras crianças com limitações motoras. Ana alcança os brinquedos com facilidade. A cadeira mais baixa ajuda a pequena, que não movimenta as pernas, a ficar próxima do chão em uma posição confortável. O objeto foi desenvolvido pelo pai dela no ano passado. Vendo a alegria da nossa filha, o desenvolvimento que ela teve com a cadeirinha, a gente falou, poxa, por que ser tão egoísta e ficar só com a gente, né? Essa ideia de tendo que aqui no Brasil nós não temos nenhuma cadeira dessa, né? Para crianças terem acesso. E aí foi onde nós pensamos em expandir o nosso projeto inicial. As cadeiras atendem diferentes tipos de deficiência e são indicadas para crianças de 1 a 4 anos. 16 já foram doadas e outras 2 vendidas pelo site por R$2.000 para financiar o projeto. Doações também são aceitas. Antes de se tornar empresário, Mário não tinha experiência nenhuma na criação de produtos. Mas motivação maior para fazer essa cadeira não podia existir. O amor pela filha. Projetos como o dele, que garantem autonomia e promovem a inclusão, são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Ajudou muito na parte cognitiva. O brincar da Ana era muito atrasado em relação à idade. Hoje já é um brincar totalmente compatível com a idade dela. Qualquer criança que já estivesse na idade de se locomover, mas ainda tem dificuldade para isso, ela é bastante interessante. Com a cadeira, Ana vai ganhando independência e cada vez mais amigos. Ana Paula adora ir para a escola, chega lá e todo mundo já espera ela sentar na cadeirinha. Tudo é uma alegria, assim, é tudo uma brincadeira. Bacana. Agora a gente fala de um susto que o pessoal que estava em Congonhas ontem tomou. A Aeronáutica abriu uma investigação para descobrir o que aconteceu com a turbina do avião da Latam que superaqueceu na decolagem no aeroporto de Congonhas. Os passageiros do voo Latam entre São Paulo e Belo Horizonte relataram um estrondo e um clarão antes do avião abortar a decolagem e ir parar no canteiro lateral da pista. A empresa informou que houve um aumento da temperatura na turbina direita, sem explosão ou incêndio, e que o barulho ouvido pelos passageiros teria sido provocado pela freada brusca aplicada pelo piloto. A Aeronáutica abriu uma investigação e o resultado deve sair em cerca de um mês. O Airbus da Latam, com 140 pessoas a bordo, começou a decolagem por volta das 6h40 da tarde de ontem. Quando um piloto percebeu o problema com a turbina do lado direito, aplicou uma freada brusca para interromper o procedimento. Com isso, o avião derrapou para o gramado. Os bombeiros do aeroporto usaram espuma para resfriar a turbina superaquecida. Ninguém se feriu. O aeroporto de Congonhas fechou por 1h30. 23 voos foram cancelados e 29 foram transferidos para outros aeroportos. As filas no saguão duraram até o fim da noite e teve passageiro que dormiu no aeroporto. Hoje de manhã, o Airbus da Avianca fez um pouso de emergência no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Logo após a decolagem para Recife, houve fumaça na cabine e o avião retornou ao aeroporto. O aparelho ficou estacionado em uma área isolada e o problema não chegou a interromper a operação do terminal. Bom, você viu aí, né, tudo normal em Cumbica. Agora, no aeroporto de Congonhas, segundo a Infraero, o movimento também neste momento é normal. Mais cedo teve problema por lá. Quem acompanha o movimento ao vivo é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana.
Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. De acordo com informações da assessoria de imprensa, das 90 partidas programadas para amanhã desta quinta-feira, 9 sofreram atraso e 5 foram canceladas. Mas, de acordo com a própria assessoria, números dentro da normalidade. E aqui no saguão de check-in, a gente pode observar justamente uma movimentação relativamente tranquila. Não há grandes filas, mas ontem houve muitos problemas e, por isso, o funcionamento do aeroporto foi estendido até as 11h45, ou seja, 45 minutos a mais do que o funcionamento normal. Ainda não se sabe as causas do superaquecimento dessa turbina com a aeronave da Latam, mas a gente recebeu uma informação e, de acordo com o Sindicato Nacional dos Aeroviários, mais de 600 mecânicos foram demitidos de companhias aéreas desde 2016. 60 dessas demissões aconteceram só em 2017 e por isso, a manutenção preventiva das aeronaves tem sido realizada por outros profissionais. A ANAC afirma que essas aeronaves são muito modernas e nem sempre precisam de um profissional especializado para realizar esses serviços, viu, Aldo? Adriana, obrigado pelas informações. Preocupante essa história aí, né, Gabriela? Te falo agora de imposto de renda, porque já é possível baixar o programa do imposto de renda desse ano no site da Receita Federal, mas ainda não dá para enviar as declarações, o que passa a acontecer a partir da quinta-feira que vem. O prazo se encerra no dia 28 de abril e as restituições começam a ser pagas em 16 de junho. A partir deste ano, o programa para entrega pela internet será atualizado automaticamente. Caso haja alguma alteração, não vai ser preciso baixar novamente. Outra novidade é que dependentes de 12 e 13 anos devem ter o CPF cadastrado, o que antes acontecia só aos 14. Também é obrigatório incluir um número de celular e e-mail do declarante. Deve pagar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis como aluguel, salário e aposentadoria de mais de R$ 28.559,70 em todo o ano passado. Em 2016, não houve correção da tabela do imposto de renda e a previsão era de que esse ano ela fosse reajustada em 5%, o que não aconteceu. Toda vez que o governo não faz o reajuste ou que deixa abaixo da inflação, o contribuinte paga mais imposto. De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, nos últimos 20 anos a defasagem é de 83%. Hoje a declaração é feita por quem ganha até R$ 1.903 por mês. Se houvesse a correção atrelada à inflação, só pagaria imposto quem ganhasse mais do que R$ 3.454. A partir do momento que ele tem um aumento de dissídio coletivo que é ancorado em cima de uma inflação e não tem a correção da tabela, automaticamente ele passa a ter que contribuir com o imposto de renda, mesmo sem ter aumentado as alíquotas. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou ao presidente Michel Temer um ofício em que pede a correção integral da tabela de acordo com a inflação. Se eu não faço a correção e eu recebo uma inflação, eu estou tendo um aumento de tributação para mim, para a pessoa física. Olha, o IBGE divulgou hoje que o desemprego no último trimestre do ano passado foi maior entre os negros. Tem um outro dado associado a esse. Metade dos empreendedores brasileiros é negra. Essa segunda parte parece positiva, né? Pois é, parece bom, mas pode esconder um problema. Eles fazem parte da parcela mais pobre do país, sofrem com o desemprego e com a falta de oportunidades no mercado de trabalho, o que praticamente os obriga a se virar por conta própria. Rafael está prestes a abrir o próprio negócio. Você numa empresa, sendo sua, uma empresa pequena, você consegue se destacar mais e dar o seu melhor. Muita gente tem apostado nisso, principalmente depois de perder o emprego. Só no mês passado, foram criadas no Brasil mais de 5.700 microempresas. Mas na mesma velocidade que as empresas abrem, elas fecham. Um exemplo, no caso, salões de beleza. Existem vários salões de beleza, então para quem vai começar é bem difícil por essa concorrência. E o desemprego entre os negros é maior. Um estudo divulgado pelo Diese no final do ano passado apontou que a taxa de negros fora do mercado de trabalho é 3 pontos percentuais maior do que de um branco. A falta de oportunidade faz com que muitos procurem o próprio negócio. De acordo com o Sebrae, hoje 50% dos negócios são de afrodescendentes. Em geral, são postos mesmo para autônomos e conta própria de menor escolaridade por esse problema histórico em relação ao acesso
a escolaridade e também por conta de a dificuldade de acesso ao crédito. A Edilene é uma exceção. Eu tive muita sorte porque eu também fui muito bem preparada, porque eu trabalhei muito tempo no segmento corporativo e eu pude trazer todos aqueles treinamentos que eu tive para aplicar no meu negócio. A gente vai para outras notícias nacionais. Nova fase da Operação Lava Jato agora pela manhã põe na mira da Polícia Federal transações financeiras de 40 milhões de dólares para pagamento de propinas da Petrobras no exterior ligadas a membros do PMDB. E trem da CPTM descarrila em São Paulo interrompe o funcionamento da linha 12 Safira, que liga a Zona Leste ao centro da capital paulista. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da madrugada, pouco antes da estação Itaim Paulista. A composição saiu dos trilhos quando seguia para a garagem e não levava passageiros. Ninguém ficou ferido. O sistema Paese de ônibus de emergência foi acionado para transportar os passageiros entre as estações na área afetada. A Polícia do Rio Grande do Sul encontra túnel preparado para fuga em massa de presos no Carnaval. Com mais de 50 metros de extensão, o túnel tem estrutura sofisticada e foi escavado a partir de uma casa próxima a uma base da PM, em direção à cadeia pública de Porto Alegre. A escavação já estava perto de chegar ao presídio. 8 pessoas que trabalhavam no local foram presas. A Polícia Federal cumpre a 38ª fase da Operação Lava Jato e mira operadores de propina suspeitos de ligação com políticos do PMDB. Os mandados de prisão contra os operadores financeiros Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz, não puderam ser cumpridos porque eles estão no exterior. O nome deles foi incluído na lista da Interpol. Os dois foram acusados pelo ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, de intermediar propinas na compra de navios sonda da Petrobras. Um dos beneficiários seria o senador Renan Calheiros, que nega a acusação. Em nota, o presidente nacional do PMDB, Romero Jucá, disse que a dupla envolvida na operação não tem relação com o partido e nunca foram autorizados a falar em nome do PMDB. As notícias de Brasília, outras, A renúncia de José Serra, do Ministério de Relações Exteriores, posse marcada para Alexandre de Moraes no Supremo e nem os governistas se entendem sobre a reforma da Previdência. Tiroteio entre amigos, tudo por causa da polêmica reforma da Previdência proposta pelo governo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, do PMDB, disse que o partido liberaria o voto para que seus parlamentares votassem conforme a própria consciência no tema. Que liberar que nada, o líder do partido no Congresso, Romero Jucá, disparou que não tem essa decisão e que a reforma precisa passar. A disputa entre os dois é antiga nos bastidores e agora vira pública porque nem o Planalto aguenta mais o boquirroto amigo colocando o presidente em constrangimentos. Alexandre de Moraes toma posse no Supremo Tribunal Federal em 22 de março. Foi indicado oficialmente pelo presidente Michel Temer para o posto apenas 4 horas depois de aprovado pelo Senado. Um recorde entre os últimos ungidos para a Suprema Corte. O Planalto parece ter pressa em colocá-lo lá. A posse em 30 dias depois da indicação é exigência do STF. José Serra volta ao Senado, onde tem mandato até 2022. Alegando problemas de saúde, ele renunciou ao Ministério de Relações Exteriores em carta entregue ao presidente Michel Temer. Serra passou por cirurgia na coluna em dezembro do ano passado. A corrupção é tema constante aqui do nosso noticiário, Por que será que ela é tão comum entre nós? Pois é, o que a gente foi tentar entender na entrevista da semana e saber como melhorar esse cenário. A gente conversa hoje com Rogério Battistini, professor de Sociologia do Mackenzie. Por que parece que no Brasil a gente tem a impressão que há mais pessoas corruptas do que em outros lugares? Na nossa formação social, nós nascemos como uma sociedade onde as posições entre as pessoas estavam muito divididas e bem marcadas verticalmente. O andar de cima da sociedade, próximo ao rei, gozava de todos os privilégios. Ao andar de baixo não restava nada, senão ser determinado em sua vida pelo andar de cima. Isso gerou uma relação pessoalista, os de baixo tentando agradar os de cima para obter vantagens. Nós vivemos numa sociedade que não conseguiu fazer a sua revolução democrática, não completou a sua revolução democrática. Nós não tivemos, na transição da ordem senhorial escravocrata para a ordem social competitiva, uma ruptura revolucionária que acabasse com o mundo dos privilégios e tornasse todos os homens partícipes igualmente do Estado. A ruptura, aquela marca abrupta entre dois tempos, típica das revoluções inglesa, americana e francesa, nós não tivemos aqui, fizemos conciliações. Na conciliação, a desigualdade ficou presente e o único lugar que dá prestígio e privilégios é o Estado.
Então, o que o de baixo busca aqui? Ele busca um privilégio no cargo público, no Estado. Ele acha que o Estado é um lugar de privilégios, porque ele não se vê como membro ativo do Estado. O Estado é um outro de onde vem o poder. O homem não se vê como portador da soberania. Isso gerou um jeito de ser, que faz inclusive dos homens de Estado, que ocupam mandatos, pessoas que se veem como a parte da sociedade, acima da lei. Se isso é uma construção histórica, como a gente desconstrói isso? A sociedade brasileira vai se transformar, ela está fazendo a sua travessia, mas não vai ser do dia para a noite. Isso é uma travessia que depende dos homens, portanto, das lideranças políticas, depende da sociedade, ou seja, das pessoas com consciência e posição social para no dia a dia dar o exemplo, e depende, sobretudo, de nossa capacidade de construir um projeto de poder que sustente uma nova sociedade, coisa que não temos. Nós não temos um projeto de que Brasil nós queremos ser. Nós falamos de muitos Brasis, eles povoam o nosso imaginário, mas nós vivemos no Brasil real, e o Brasil real está carregando o seu passado. Precisamos, enquanto sociedade, pactuar. Qual o projeto para construir uma transição que nos leve efetivamente a um mundo de individualidade, impessoalidade e de, sobretudo, universalidade no acesso à justiça, que a justiça seja realmente um valor. A seguir, México sobe o tom, diz que não vai aceitar a política migratória dos Estados Unidos. E mais, será que tem alguém lá? Astrônomos descobrem 7 planetas semelhantes à Terra. Pelo menos 3 têm condições de abrigar a vida. Mais uma tentativa de negociação de paz na Síria. Representantes do governo e da oposição estão em Genebra, na Suíça. A oposição defende um encontro direto com o governo. Os últimos 3 encontros no ano passado sempre contaram com mediadores. Representantes da ONU que acompanham a roda de diálogo dizem não esperar muito progresso. Os opositores exigem a saída do ditador Bashar al-Assad do poder e a realização de novas eleições, o que não deve acontecer. Veja outras notícias internacionais. Exército do Iraque avança em Mossul, reduto de terroristas do Estado Islâmico, e retoma áreas da cidade. Hoje de manhã, ataques em regiões-chave foram considerados bem-sucedidos. O aeroporto, ponto estratégico, foi um dos alvos da ofensiva e já está sob controle dos militares iraquianos. Protestos nos Estados Unidos depois que o governo do presidente Donald Trump anulou a política de inclusão e proteção de estudantes transgêneros. A norma permitia que crianças e jovens usassem os banheiros da escola de acordo com o gênero com o qual se identificam. O governo do México diz que não vai aceitar a política migratória de Donald Trump e se nega a receber deportados de outros países. O chefe da diplomacia mexicana, Luiz Videgaray, disse que o México não vai hesitar em recorrer às Nações Unidas para proteger os direitos dos mexicanos. 7 planetas, mais uma chance de vida. A NASA divulgou a descoberta de um sistema solar vizinho ao nosso. Pois é, é a primeira vez na história que um grupo tão grande de planetas habitáveis e circundando a mesma estrela é encontrado pelos astrônomos. TRAPPIST-1. Esse é o nome da estrela que faz o papel do Sol por lá. Com dados do telescópio Spitzer da NASA e dos telescópios do Observatório Europeu do Sul, no Atacama, os astrônomos identificaram 7 planetas, provavelmente rochosos, na órbita da estrela. E 3 deles estão na região habitável do sistema, ou seja, a uma distância da estrela que permite temperaturas apropriadas para a existência de água em forma líquida. Isso quer dizer que a 39 anos-luz da Terra, há pelo menos 3 mundos totalmente novos que podem guardar o que nem imaginamos. O telescópio James Webb, que será lançado no ano que vem, deve trazer novas informações. E ninguém descarta a possibilidade de, no futuro, irmos até lá. Quem sabe o que encontraremos? A internet no Brasil, aos poucos, perde a fama de terra de ninguém. Um projeto de lei aprovado na Câmara, encaminhado ao Senado, transforma o vazamento de fotos íntimas em crime. Um mundo de intimidade, de repente, espalhado na internet. Uma foto privada que se torna pública e vira a vida de cabeça para baixo. Meninas e mulheres de todas as idades passam por isso todos os dias e muitas vezes mudam de cidade, estado ou até em casos extremos tiram a própria vida por isso. Meninos e homens também,
mas em menor número. Mas um projeto de lei federal quer fechar o cerco para esse tipo de crime. A chamada vingança pornô poderá ser punida com prisão de 3 meses a 1 ano e multa, de acordo com o projeto já aprovado na Câmara, que agora segue para o Senado. Não é apenas a foto. Qualquer tipo de divulgação pela internet ou aplicativo de mensagens, de dados pessoais, montagens, áudios, vídeos obtidos na intimidade sem consentimento expresso para divulgação para terceiros, será reconhecido como forma de violência doméstica e enquadrada na Lei Maria da Penha, caso a vítima seja mulher. Nesse caso, o agressor está numa situação de uma relação doméstica, uma coabitação ou uma situação de hospitalidade. Então, há ali uma relação familiar com a vítima. O projeto também altera o Código Penal e abrange os casos em que a vítima não tem um relacionamento com o agressor. No caso do Código Penal, o sujeito passivo, ou seja, a vítima, pode ser qualquer pessoa, homem e mulher, uma vez que essa alteração prevê a divulgação de fotografias de outrem sem especificar o gênero. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabriela Maia? Tudo bem? Tranquilo? Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá, nossa hora de esporte. Gabriela Maia já está com olheiras, disse que foi dormir mais cedo, não viu o jogo. Daqui a pouco a gente fala do clássico do derby. A gente começa com o tênis. No Rio de Janeiro teve a estreia das duplas brasileiras, além do austríaco, que está voando também. Vamos ver como é que foi. Na chave de simples, Dominic Thiem confirmou o favoritismo e venceu o sérvio Dusan Lajovic, número 97 do ranking, por 2-0 em 1 hora e 19 minutos de jogo. Nas quartas de final, o número 8 do mundo encara o argentino Diego Schwartzman. O italiano Fabio Fognini, ex-top 15 e atualmente em 45º do ranking, acabou eliminado nesta quarta-feira. Ele perdeu para o espanhol Albert Ramos Vinholas e mostrou que o sangue italiano corre e muito em suas veias. Nas duplas, os campeões do US Open e do Aberto da Austrália no ano passado, Bruno Soares e Jamie Murray, confirmaram o favoritismo e não foram ameaçados em nenhum momento diante de Marcelo Demoliner e Marcos Daniel. Consistentes e com uma boa variação de jogo, eles venceram com facilidade por 2-0. No outro jogo, Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubot também venceram João Souza, o Feijão, e Fabrício Nens por 2-0. Quem deu adeus nas duplas foram os brasileiros Tomás Bellucci e Thiago Monteiro, que foram dominados pelos colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, atuais bicampeões no Rio. Vamos conferir agora os gols pelos campeonatos nacionais. Copa do Brasil. Quem ganhasse no Canindé se garantiria na próxima fase. Português e Boa Vista. Melhor para o time carioca. Vitor Faísca e Lucas Rocha. 2-0 placar final. O Internacional atropelou o Oeste de Itápolis, fazendo 4-1. Carlos, Brenner e Charles fizeram 3-0 no primeiro tempo. Adam descontou e Brenner, de novo, matou o jogo. Outro atropelo do Cruzeiro em cima do São Francisco do Pará. Rafael Sobis foi o nome da partida, com 4 gols marcados. Robinho e Arrascaeta completaram a goleada, 6-0. E no Paulista, Corinthians e Palmeiras. Jogo nervoso, pegado, polêmico. No primeiro tempo, erro grave da arbitragem que já vinha mal. O árbitro Thiago Duarte Peixoto deu cartão vermelho para Gabriel por uma falta cometida por Maicon. Não teve conversa, os auxiliares estavam ali, mas de enfeite. Nada mais natural que com um a mais o Palmeiras tivesse maior domínio do jogo. Só que não, o Verdão martelou, tentou, mas Jô, que havia entrado no lugar de Casim, aproveitou o vacilo de Guerra e tocou por baixo das pernas de Fernando Praz. Um gol que fez explodir os mais de 30 mil presentes em Itaquera. Muito bem, hora dos gols pela Liga dos Campeões e também Copa Libertadores, vamos ver. Libertadores, os cariocas foram derrotados por 1-0 pelo Olímpia no tempo regulamentar e decidiram a vaga nos pênaltis. Gatito Fernandes, filho de Gato Fernandes, brilhou. O goleirão paraguaio pegou cobranças de Ortiz, Mendonça e Benítez. Todos do Glorioso marcaram. O Fogão entra no grupo 1 ao lado do Atlético Nacional da Colômbia, Barcelona de Guayaquil e Estudiantes da Argentina. Após o 3-3 na ida, o Atlético Paranaense venceu o Deportivo Capiatá por 1-0. Gol de Lúcio Gonçalves e vai fazer companhia no grupo 4 da Libertadores para Flamengo, São Lourenço da Argentina e Universidade Católica. Pela Liga dos Campeões da Europa, a Juve superou o Porto por 2-0. O croata Piazza abriu o placar e Dani Alves brilhou com um belo gol depois de sair do banco de reservas. Sevilla e Leicester, Sarabia fez 1-0 para os espanhóis. Os Foxes se lançaram à frente, deixando espaços e sofreram o segundo. Correia livre, 2-0. Aí veio o gol que os ingleses buscavam dos pés do matador Vardy, deixando esperança para o confronto de volta.
Muito bem, é isso aí. Gabriela Maia acordou depois de madrugada para ver o resultado do jogo? Não acordei. Fiquei sabendo hoje de manhã, mas fico feliz por vocês, tá? Muito tempo sem ganhar do principal rival no próprio estádio. Acho que já estava na hora. Estava na hora. Tá bom. Tchau. Valeu, Cadu. Tchau, Até amanhã. valeu, tchau. Isso aí, minha gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Boa tarde para você. Tchau. Tchau.